No silêncio purulento do salão real, o Sheik Rashad Al-Khoury fixava seu olhar frio e impenetrável na figura desajeitada diante dele. O ar estava denso de ouro cintilante e aromas de incenso raro, mas nada conseguia disfarçar a tempestade que ameaçava explodir dentro daquele palácio. Rashad, o sheik bilionário conhecido pela frieza implacável, ousava casar-se com a mendiga mais feia da cidade, um ato que ninguém jamais entenderia, e que começava com uma aposta perigosa. Zahan, um emirado banhado pelo sol escaldante e pelo silêncio majestoso do deserto, brilhava sob o céu intenso da tarde. Seu palácio podia ser descrito como um tesouro das 1001 noites. Tapetes persas cobriam o chão de mármore frio, os candelabros de cristal refletiam luzes douradas, e paredes revestidas com pedras preciosas contavam histórias de poder e riquezas incontáveis. No entanto, por trás das imensas janelas de vidro, estavam os segredos mais profundos do sheik bilionário. Rashad era um homem que escondia feridas sob camadas de luxo e autoridade. Dono de impérios e reinos, sua alma inquieta ansiava por algo além do controle absoluto. Seu olhar, ora gélido, ora inquieto, denunciava o peso de um segredo que o consumia nas noites solitárias do palácio. Mas a chegada de Layla, a mendiga rejeitada por todo o emirado, provocou uma fissura inesperada nesse mundo de aparências. Layla era tudo o que Rashad desprezava à primeira vista, desalinhada, com roupas rasgadas, o cabelo rebelde. Sua beleza era apagada pelo destino cruel que lhe reservou a vida. Porém, por trás daquela aparência tosqueira, pulsava coração indomável e espírito desafiante. Ela encarava Rashad com uma mistura de desprezo e curiosidade, consciente do abismo que os separava. Cada palavra trocada era como um campo minado, carregado de verdades não ditas e rancores velados. "Por que eu?" questionou Layla, numa voz rouca, encarando o sheik que dominava tudo ao seu redor, menos a si mesmo. Rashad permaneceu impassível, deixando no ar um silêncio cortante, um convite involuntário à guerra velada entre eles. O sheik bilionário não escolhera por acaso. A aposta feita em segredo pelo Conselho do Emirado desafiava seu orgulho. Casar-se com aquela que todos desprezavam para mostrar que podia domar até o mais selvagem dos corações. Mas Layla resistia, desconfiada e ferida, traçando seus próprios planos naquele jogo perigoso. O primeiro jantar juntos foi uma dança de provocações sufocadas e olhares ríspidos. Cada palavra carregava subtexto, cada gesto uma barreira invisível entre mundos opostos. A opulência do palácio contrastava violentamente com a crueza da vida que Layla conhecia, e ambos sentiam o peso dessa divisão. Rashad observava-a com uma intensidade que confundia sua razão e atiçava uma chama que ele jurara extinguir. Enquanto isso, fora da vista do sheik, um segredo obscuro envolvia Layla, um passado que ela escondia não só do mundo, mas talvez até de si mesma. Naquela mesma noite, Rashad descobriu uma carta oculta no vestido simples da nova esposa. Sua mão tremia, o coração acelerado, enquanto lia palavras que ameaçavam destruir tudo o que acreditava saber. A revelação fez seu mundo girar em dúvida e desconfiança, prometendo virar sua vida de cabeça para baixo. E assim, o fogo da aposta tornou-se conflito, e o palco para um drama que ninguém poderia prever foi armado. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias.
Não perca nenhuma emoção. Deixe seu like se o mistério e o coração deste sheik bilionário já te conquistaram. Conte nos comentários de qual cidade acompanha esta saga e qual reviravolta mais te surpreendeu. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a seguir. Obrigado por estar conosco. O peso da carta entre os dedos de Rashad parecia transformar todo o ouro ao seu redor em chumbo frio. O salão, antes vibrante com o brilho dos candelabros e o aroma inebriante do incenso, mergulhava num silêncio denso, quase sufocante. Seus olhos estudavam cada palavra, cada traço da caligrafia desconhecida que rasgava o véu de suas certezas. Layla, do outro lado do salão, mantinha-se imóvel, seu corpo tenso como se adivinhasse a tempestade que se formava ali. O vestido simples que usava, marcado pelo desgaste e pela vida dura, escondia muito mais que segredos. Sob a superfície daquela mulher desacreditada, havia uma história que Rashad jamais poderia prever. Uma história que ameaçava não apenas sua aposta, mas a própria sanidade de seu coração. Ele levou a carta aos lábios, o olhar cravado na heroína com uma intensidade que queimava. "Por que esconde algo tão importante de mim?" perguntou, a voz cortante como o vento do deserto nas noites mais frias. A opulência à sua volta parecia derreter diante daquela interrogação que não admitia respostas falsas. Layla desviou o olhar, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desafio. "Não escolhi minha vida, sheik bilionário, nem meus segredos", murmurou, a voz falhando pela emoção contida. Rashad deu um passo à frente, a autoridade que sempre impusera se misturando à vulnerabilidade que a surpresa despertava. "Se é assim, por que me fez acreditar que podia confiar em mim?" A pergunta pairou no ar, lançando faíscas entre os dois. A insistência daquele olhar fez com que Layla se encolhesse, mas uma faísca teimosa persistia em seu peito. Ela precisava ser mais do que a mendiga que ele comprara numa aposta. Precisava ser alguém que ele, de algum modo, viesse a respeitar, ou até amar, contra todas as probabilidades. Enquanto as sombras da noite caíam sobre Zahran, estavam caindo. Os corredores largos do palácio guardavam sussurros de conspiração. O Conselho do Emirado observara de perto o desenrolar daquele casamento, uma aposta que haviam feito para ferir o orgulho intocável de Rashad. Agora, cada passo seu era vigiado, cada fraqueza uma arma contra ele. Layla sentia os olhos do palácio pesando sobre suas costas. Sabia que se sua verdade fosse descoberta, seu destino poderia ser mais terrível do que aquele vestido rasgado e os olhos desconfiados do sheik. "Você não entende nada do que carrego", disse ela, tomando coragem para erguer o olhar. "Eu não vim para ser salva, Rashad. Vim para exigir um lugar neste mundo, mesmo que para isso tenha de enfrentá-lo." O sheik bilionário ficou imóvel, surpreendido pelo fogo que encontrou naquela mulher que até então julgara apenas um objeto para sua vingança particular. A tensão entre eles se traduzia em sussurros pelo salão, pessoas desviando os olhares, sussurrando sobre o que presenciavam. Estava claro que Rashad lutava contra um sentimento que não desejava admitir, a atração crescente pelo espírito indomável de Layla. O relógio marcava as horas, mas para eles o tempo parecia congelado naquele instante tenso, pontuado por emoções ocultas e ameaças veladas. De repente, uma sombra passou pela porta entreaberta do corredor. Uma figura encoberta por um manto preto, com passos tão leves
que pareciam ser parte do próprio silêncio. Rashad captou o movimento com a rapidez habitual de um caçador. Seu coração acelerou, não apenas por instinto, mas por um pressentimento sombrio. Ninguém mais deve saber da carta, ordenou ele com voz baixa, enquanto guardava a mensagem no bolso do jaleco bordado a ouro. Mas a verdade mais perigosa era a que estava prestes a ser revelada. A figura aproximou-se, o rosto ainda às sombras, e sussurrou com voz rouca que implodiu dentro do peito de Rashad. Ela não é quem você pensa, e o segredo que ela guarda pode custar sua vida, sheik bilionário. Rashad sentiu o ar faltar, uma vertigem que o fez apertar os punhos e encarar Layla novamente. Ela observava, desconfiada, mas sem saber da ameaça que agora pairava tão próxima. As paredes douradas do palácio pareciam se fechar em torno deles, esmagando o orgulho e os sonhos frágeis que ali ainda restavam. A aposta que começara como uma demonstração de poder tornava-se um jogo mortal, onde nenhum deles poderia controlar todas as peças. Layla deu um passo que quase quebrava o gelo entre eles, mas Rashad recuou, preso entre o desejo de entender e o medo da traição. Não sei se posso confiar em você, confessou com a voz embargada, um raro momento de vulnerabilidade. Mas também não posso negar que algo em você me perturba mais do que minha própria dúvida. Ela sorriu, um gesto amargo, carregado de promessa e desafio. Então, estamos ambos presos, sheik bilionário. Antes que a atmosfera pudesse se quebrar, um ruído abrupto ecoou do fundo do antigo corredor. O tilintar metálico de uma chave girando numa fechadura nunca antes usada. Rashad e Layla se viraram, os olhos dilatados. A porta do quarto proibido, o segredo do palácio, guardado por gerações, começava a se abrir lentamente. O que Rashad descobrira com a carta era nada diante do que poderia estar escondido ali. E ao cruzar aquele limiar, ambos entrariam num território onde segredos se transformariam em armas. E o destino de Zahram jamais seria o mesmo. O silêncio na sala se rompeu em um sussurro quase inaudível, carregado de promessas e ameaças. O passado de Layla estava prestes a emergir, e com ele, uma revelação que poderia destruir o sheik bilionário para sempre. O corredor escurecido parecia um túnel do destino, engolindo qualquer som que ousasse cruzar seu caminho. A porta antiga, guardiã de segredos milenares, rangia lentamente, revelando um espaço oculto que nunca deveria ser desvendado. Rashad sentiu o ar gelado daquele recinto invadir seus pulmões, um contraste cruel como o calor opressor do deserto que cercava Zahram. Layla permaneceu ao seu lado, os olhos arregalados diante do mistério que se desvelava. O silêncio entre eles era denso, carregado de promessas veladas e medos não confessados. Rashad voltou seu olhar para ela e, pela primeira vez, viu não apenas a mulher que havia comprado numa aposta, mas a guerreira solitária de uma batalha invisível. Ao entrarem, seus passos ecoavam pelos corredores estreitos do quarto proibido, onde tapeçarias antigas contavam histórias esquecidas e móveis cobertos de poeira carregavam o peso dos anos. No centro, repousava um baú revestido em couro carmesim, com fechaduras enferrujadas que pareciam proteger não apenas objetos, mas destinos entrelaçados. Rashad aproximou-se, as mãos firmes, apesar do turbilhão de emoções que ameaçava derrubá-lo. Cada tranca que soltava reverberava como um trovão abafado, aumentando a tensão. No ar.
Finalmente, ao abrir o baú, seus olhos captaram um conjunto de documentos antigos, fotografias desbotadas e um amontoado de cartas envelhecidas. Entre aquelas relíquias, uma fotografia caiu suave ao chão, como se quisesse sussurrar sua verdade. Era a imagem de uma jovem sorridente, radiante e tão distante da mendiga que agora enfrentava o sheik bilionário. Rashad apanhou a foto, o olhar se perdendo naquele sorriso congelado no tempo. Layla sentiu um aperto no peito, como se cada pedaço do seu passado se despedaçasse diante daquele momento. A voz de Rashad, até então contida, rompeu o silêncio pesado. "Quem é ela?" perguntou, cada sílaba carregada de uma mistura de acusação e desconcerto. A resposta demorou a vir, como se Layla navegasse nas profundezas de uma lembrança dolorida. "Era alguém que eu amava e que perdi", murmurou, os olhos brilhando com uma dor que ela tentava desesperadamente esconder. "Alguém que me fez prometer que nunca mais deixaria ninguém se aproximar." Rashad sentiu-se atingido por aquelas palavras, como se fossem flechas disparadas contra a armadura que cuidadosamente construíra ao longo de sua vida. Ele entendeu naquele instante que o passado de Layla era uma fortaleza impenetrável, cercada por muros que ele era obrigado a escalar, se quisesse algum dia alcançar seu coração. Mas antes que qualquer palavra pudesse aprofundar aquela revelação, um som súbito cortou o ar. Passos apressados no corredor, anunciando a presença de alguém não esperado. Rashad guardou apressadamente os documentos, enquanto Layla puxava o vestido para perto do corpo, um gesto de proteção tão íntimo quanto revelador. A porta do quarto se abriu com violência, e o ministro Hassan apareceu, o rosto carregado de preocupação disfarçada em autoridade. A tensão entre ele e Rashad era palpável, uma batalha silenciosa travada entre poder e segredos. "Sheik bilionário", iniciou Hassan, a voz baixa, mas firme. "Há notícias preocupantes do lado norte do Emirado. Rebeliões estão emergindo, e rumores sobre sua fragilidade crescem entre os aliados e inimigos." Rashad fixou o olhar no ministro. Percebendo que a preocupação ocultava algo mais, uma jogada política sofisticada, uma ameaça disfarçada. "Fragilidade? Minha aposta pessoal não deve ser confundida com fraqueza", respondeu com frieza cortante, deixando clara a linha tênue que não seria ultrapassada. Layla, ao lado, percebeu aquele duelo silencioso, sentido o peso da aliança do sheik com inimigos invisíveis. Sua presença ali, fruto de uma aposta cruel. Começava a revelar-se um elemento que poderia desequilibrar o já instável poder de Zahran. Quando Hassan saiu, ainda lançando olhares desconfiados, Rashad voltou-se para Layla, com a voz soando pesada de responsabilidade e uma estranha vulnerabilidade. "Você percebe o que este jogo pode custar, não é? Não apenas a mim, mas a você, as pessoas que algum dia poderão confiar em você." O olhar desafiador de Layla encontrou o dele, a mente agitada entre o medo e a coragem feroz que a definia. "Estou pronta para enfrentar qualquer destino, Rashad, mesmo que isso signifique lutar contra todos, inclusive você." Naquele instante, com o eco distante de passos e segredos não ditos, os dois compreenderam que estavam entrelaçados numa teia muito maior do que qualquer aposta ou vingança. Um jogo de poder, amor e traições que ameaçava destruir tudo, ou construir algo inesperado. Quando a noite avançava para sua plenitude, Rashad sentou-se diante da janela do palácio,
as mãos entrelaçadas firmemente, enquanto os ventos do deserto sopravam tentando levar para longe os fantasmas que o assombravam. Foi então que seu telefone vibrou no bolso do jaleco bordado. Uma mensagem rápida e direta que não deixava espaço para dúvidas. Uma única frase que fez o sangue congelar nas veias do sheik bilionário. Não confie em Leila. Ela não é a única que esconde segredos neste palácio. O olhar de Rashad tornou-se sombrio, um vendaval de emoções conflitantes. A carta, o passado, a aposta, o conselho, tudo se enredava numa trama que ele ainda mal compreendia. Ele sabia que o próximo passo poderia ser fatal. Para ambos. Para o sheik bilionário que tentava controlar seu destino, e para a mulher que desafiava o próprio poder dele. O silêncio da noite, pesado e cheio de ameaças, parecia sussurrar uma sentença irrevogável. E naquele instante, enquanto as luzes do palácio brilhavam contra o céu escuro, Rashad sentiu que estava à beira de uma queda que não havia calculado. Um segredo ancestral do palácio estava prestes a ser revelado, e com ele a verdade que poderia destruir ou libertar todos os que ousassem desafiar o destino. Rashad permaneceu imóvel diante da janela, enquanto o brilho dourado do palácio se confundia com as sombras densas da noite que avançava. O peso da mensagem, tão simples em palavras, cruzava sua mente com a força de uma tempestade. Não confiar em Laila. 3 palavras que o obliteravam por dentro, varrendo qualquer vestígio de segurança que ele ousara cultivar nesses primeiros dias. Ele olhou para o salão, onde as luzes ainda refletiam no mármore frio. Lá estava ela, mais distante do que nunca. Seus olhos carregavam agora um misto de determinação e tristeza que Rashad não conseguia decifrar. O silêncio entre os dois era um campo minado pronto para explodir. Laila, chamou ele, a voz mais suave do que gostaria. Precisamos conversar. Ela virou-se lentamente, o vestido simples arrastando-se no chão polido. A expressão em seu rosto era firme, mas seus olhos denunciavam que aquela conversa já pesava em sua alma. Rashad deu um passo à frente, o frio do mármore começando a penetrar seus pés descalços. Quem enviou essa mensagem? A pergunta era um sussurro cortante, como o vento que atravessa as dunas durante a noite. Ela respirou fundo, os ombros tremendo por um instante. Não sei, respondeu com uma franqueza dolorosa. Mas sei que não posso mais esconder nada. Não de você. Rashad apertou o papel amassado em sua mão, como se pudesse esmagar aquela suspeita crescente. O nobre palácio, com seus tapetes reluzentes e objetos de ouro, parecia agora uma prisão, feita não de paredes, mas de mentiras e segredos. Laila, sua voz rompeu o silêncio pesado. Explica-me então quem você realmente é. Por que precisou negar sua vida a ponto de torná-la um mistério? O olhar dela se encheu de lágrimas que não caíram. Uma emoção tão contida que fazia seu corpo todo tremer. Por que, sheik bilionário, quando você é marcada pela 12, aprende que a confiança é uma moeda rara, quase impossível de ganhar. O silêncio voltou a dominar a sala, mas desta vez ele parecia um casamento por vingança. Era uma batalha pela verdade, pelo amor, pela sobrevivência. No meio daquela tensão, os passos metálicos do ministro Hassan cortaram o silêncio como lâminas afiadas, interrompendo a momentânea fragilidade entre os dois. O homem entrou com um ar carregado de preocupação e autoridade. Sheik Rashad,
disse Hassan com voz grave. As notícias do norte se agravam. O povo está inquieto. Yatin enxergue vulnerabilidades no seu governo, principalmente após sua união inesperada. Rashad afundou no sofá de veludo, o olhar escuro perfurando as paredes do salão. Minha vida pessoal jamais será questão pública, respondeu com frieza. Mas essa ameaça será enfrentada, com ou sem o apoio daqueles que duvidam. Layla permaneceu em silêncio, observando Rashad. Entendia que aquele homem imponente carregava um peso quase impossível de se portar. Uma responsabilidade que às vezes o tornava um estranho para si mesmo. Mas a verdade era que ela, a mendiga que o usara desafiar tudo, estava agora imersa naquela teia de poder e segredos. Um elemento que poderia tanto salvá-los quanto destruí-los. Quando Hassan saiu, lançando olhares furtivos, Rashad voltou-se para Layla com um suspiro preso na garganta. Você percebe o que está em jogo, não? Não é apenas o nosso casamento falso, mas o equilíbrio deste emirado inteiro. Ela o encarou, os olhos ardendo de coragem. Eu não vim para ser uma peça dessa aposta, Rashad. Vim para virar esse jogo. Uma faísca se acendeu no olhar do sheik bilionário, um brilho que misturava admiração e medo. Lá estava a mulher que desafiava seu orgulho e fazia pulsar seu coração, mesmo em meio à desconfiança. No instante seguinte, um ruído estranho veio do corredor. A porta do quarto proibido, aquela que guardava segredos há gerações, começou a chiar. Rashad e Layla se entreolharam, o silêncio quebrado por um misto de tensão e expectativa. O quarto remoto, envolto em sombras, os chamou para dentro de seu mistério antigo. Rashad sentiu o ar frio envolver seu corpo. Uma antecipação que misturava medo e fascínio. Enquanto avançavam, cada detalhe ali dentro parecia respirar histórias esquecidas, promessas quebradas e verdades ocultas. O baú carmesim repousava à frente, guardião dos segredos que, uma vez revelados, poderiam mudar para sempre seus destinos. Rashad abriu o baú com mãos firmes, apesar do turbilhão que o coração experimentava. Lá dentro, entre papéis amarelados, estava a fotografia que já conhecia e que mexia com tudo o que acreditava sobre Layla. Mas junto àquela imagem, um novo envelope, lacrado e sem remetente, chamou sua atenção. Ao abrir, uma ficha antiga, quase um documento de identidade, exibia um nome que Rashad nunca imaginaria ver assim tão claramente. Zainab al-Hariri, um nome ligado a uma família poderosa e esquecida nas sombras do palácio. Layla o observava com olhos tristes, o corpo tenso. Zainab era meu verdadeiro nome, confessou, a voz quebrando como uma onda. E minha história não é apenas de dor, mas de vingança. Rashad engoliu em seco, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Antes que pudesse responder, uma sombra surgiu atrás deles. Uma voz rouca e grave ecoou pela sala. Ela não é só uma esposa comprada, Rashad. Ela é a chave para o que há muito tentam esconder neste palácio. Os olhos do sheik bilionário se arregalaram, a tensão explodindo no ar. E naquele instante, enquanto a porta se fechava com um estrondo surdo, uma certeza assoladora tomou conta de Rashad. O jogo havia apenas começado, e o preço da verdade poderia ser sua própria vida. Aquele instante parecia suspenso no tempo, como se o próprio palácio congelasse diante da gravidade da mensagem. Rashad sentiu uma pontada aguda no peito, o peso da dúvida o esmagando sem piedade. O silêncio da noite no Emirado se entranhava nas muralhas douradas, ressoando como um eco de traição iminente. Layla permaneceu imóvel, o rosto iluminado apenas pela tênue luz que escapava das janelas.
o vestido simples, quase desbotado sob a opulência do palácio, parecia um escudo frágil contra o mundo que conspirava contra ela. Aquela mulher, comprada num ato de orgulho e aposta, agora se revelava um enigma ainda maior do que Rashad poderia prever. Precisamos saber a verdade. Sua voz saiu firme, mas carregada de um cansaço raro. Um sheik bilionário, dono de impérios e senhor do deserto, submetido aos caprichos de um segredo que lhe arranhava a alma. Layla não desviou o olhar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e resignação. Não será fácil, Rashad. Nada aqui é como parece. Ele deu um passo em sua direção, o calor do deserto invadindo o frio mármore, como se a própria temperatura sentisse a tensão febril que os consumia. Então me conte, tudo, não mais mentiras. Aquelas palavras abriram fissuras entre eles, não apenas na confiança, mas numa ponte tênue entre dois mundos que até então pareciam irreconciliáveis. Ela suspirou, a respiração curta, contendo séculos de dor e medo. Eu me chamo Zainab al-Hariri, confessou, a voz quase um sussurro, e minha história não é apenas de sofrimento, é de vingança. O nome caiu no salão como uma sentença. Rashad sentiu o chão se abrir sob seus pés. Al-Hariri, aquele sobrenome carregava ecos antigos, alianças quebradas e inimigos silenciosos. Enquanto a revelação queimava no ar, passos rápidos oflaram no corredor, o som de determinado e ameaçador. Rashad instintivamente fechou o baú, o coração martelando dentro do peito. O ministro Hassan entrou abruptamente, os olhos estreitos e uma máscara de preocupação que não chegou a esconder sua desconfiança. Sheik bilionário. Sua voz chamou a atenção com força. Os rumores se alastram. A fragilidade que tem evitado admitir está convicta nos corredores do poder. Rashad permaneceu em silêncio por um instante, sentindo cada palavra como um golpe. Não permitirei que alguns manipuladores tirem proveito de minha vida pessoal para desestabilizar o Emirado, respondeu, sua autoridade retomando o lugar da dúvida. Hassan fixou o olhar em Layla, um lampejo de desprezo velado atravessando sua expressão. E essa nova consorte sua? Essa aposta desastrosa torna tudo ainda mais frágil. Layla ergueu a cabeça, seu olhar se encontrando com o do ministro, repleto de fogo e coragem. Se minha presença lhes causa medo, que enfrentem isso. Eu não temo quem vive às custas do poder. O silêncio que se seguiu foi tenso, cada palavra uma lâmina afiada cortando o ar. Hassan fez um gesto brusco e se retirou, deixando uma atmosfera carregada atrás de si. Rashad se voltou para Layla, o rosto marcado por sombras e reflexões profundas. Você entende o que está em jogo? Não é apenas nossa disputa, mas o destino deste emirado. Ela caminhou até uma janela, olhando para o vasto deserto que se estendia sob o céu estrelado. Eu não vim para ser um motivo de fraqueza, Rashad. Vim para virar este jogo, mesmo que isso signifique enfrentar o próprio sheik bilionário. As palavras penduraram no ar como uma promessa e um desafio. Rashad sentiu o peito apertar, o orgulho se confrontando com algo que ele não sabia nomear, mas que queimava em seu interior. De repente, um som sutil, quase imperceptível, cortou o silêncio da noite. A velha porta do quarto proibido começava a ranger. O lugar onde os segredos do palácio eram enterrados, onde passado e presente se entrelaçavam em mistério. Ambos se entreolharam, um comando silencioso a conduzi-los para aqueles corredores sombrios. Ao entrar,
O ar gelado do aposento os envolveu, trazendo consigo uma atmosfera de histórias nunca contadas e promessas quebradas. O baú carmesim repousava soberano no centro da sala. O guardião das verdades que Rashad e Layla agora tinham coragem, ou desespero, para enfrentar. Rashad abriu o baú novamente, as mãos firmes que escondiam o turbilhão do coração. Entre cartas amareladas e fotografias desbotadas, surgiu um envelope lacrado, uma incógnita pulsando em meio à memória. Ao abrir, uma ficha antiga revelou um nome que Rashad não esperava. Zainab al-Hariri. Layla virou-se para ele, olhos cheios de uma tristeza que a palavra vingança não poderia saciar. Era quem eu era, disse. A voz frágil, carregando séculos de dor e uma força surpreendente. E por trás desse nome, uma história que pode destruir muito mais do que nós. Antes que Rashad pudesse processar, uma sombra emergiu na porta. Uma voz grave cortando a escuridão. Ela não é somente a esposa adquirida numa aposta, Rashad. Ela é a chave para segredos que este palácio tentou esconder por gerações. O ar ficou denso, as palavras explodindo como um trovão no silêncio. O sheik bilionário sentiu, pela primeira vez, a certeza de que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. A linha tênue entre o poder e a ruína se estreitava perigosamente. A porta do quarto proibido se fechou às suas costas com um estrondo abafado, selando-os num destino compartilhado, onde os segredos que viriam à tona poderiam perder não apenas a aposta, mas a própria vida de Rashad e o império de Zahran. A porta se fechou com um estrondo abafado, sepultando Rashad e Layla numa penumbra densa, onde os segredos que jamais deveriam vir à luz aguardavam. O palácio parecia suspirar em torno deles, como se o próprio imenso edifício carregasse o peso de histórias sufocadas e traições antigas. O ar era frio, carregado daquele silêncio opressor que antecede tempestades. Rashad permaneceu imóvel por um instante, sentindo o pulso acelerar enquanto encarava o envelope que ainda tremia em suas mãos. O nome Zainab al-Hariri queimava em sua mente, revelando uma nova face da mulher que ele julgara conhecer. O poder daquela identidade não era apenas uma sombra do passado, era uma promessa de caos para o presente. Layla permaneceu rígida, os olhos brilhando com uma mistura estranha, medo, orgulho e uma determinação que Rashad ainda não havia compreendido por completo. Por trás da fachada de mendiga, daquela sobrevivente das ruas implacáveis de Zahran, havia uma guerreira disposta a lutar contra um destino cru e implacável. Não é só o nome que importa. Sua voz saiu baixa, mas carregada de sinceridade cortante. É o que ele carrega: sangue, lealdades, inimigos e uma vingança que começa bem aqui dentro do palácio. Rashad apertou os punhos, sentindo uma angústia que o fazia questionar não apenas a aposta que fizera, mas seu próprio destino. Aquela mulher, aquela Zainab, não era apenas um fantasma do passado dela. Agora era um incêndio, prestes a consumir tudo que ele construíra. Antes que pudesse reunir as palavras, a sombra na porta se moveu com rapidez inesperada. Um homem alto, encapuzado, entrou na sala sem bater, o rosto oculto em sombras profundas. Sua voz soou áspera, como um aviso impiedoso. Se quer proteger o que resta, sheik bilionário, você fará um pacto com o passado de Zainab antes que ele destrua seu presente. Rashad sentiu a mandíbula se apertar. Ele conhecia aquelas palavras. Perigos disfarçados de conselhos, ameaças nascidas entre os corredores dourados de Zahran. Quem é você? A pergunta saiu firme, tentando conter o tremor que insistia em lhe roubar o domínio.
O homem tirou o capuz, revelando um rosto marcado pelo tempo e pela determinação. Sou Alim, guardião das histórias não contadas do seu emirado. E acredito que o que você chama de aposta é, na verdade, um jogo mortal que ameaça engolir Angus. Layla olhou para Alim com uma expressão que mesclava surpresa e desconfiança. Então você conhece minha verdadeira história? Alim acenou, a voz baixa. Muito mais do que poderia imaginar. A casa Al-Hariri tem inimigos há gerações. E o que se desenrola aqui é apenas o último capítulo de uma guerra silenciosa. Rashad sentiu o peito apertar pela primeira vez desde que assumira seu papel de sheik bilionário implacável. Ali, naquele pequeno quarto proibido, ele experimentava uma fragilidade até então desconhecida. A consciência de que aquele casamento, aquela aposta, poderia significar sua ruína. E você espera que eu aceite isso? Rashad perguntou, a voz carregada de incredulidade e um toque de desespero. Que eu me torne refém do passado dela e talvez do meu próprio? Alim fitou-o, olhos intensos. Não há escolha quando o passado invade o presente. Vocês dois, você e Zainab são as peças centrais desse quebra-cabeça. Ou encontram uma forma de sobreviver juntos, ou Zahan será consumida pela sombra que carregam. Layla deu um passo em direção ao sheik, o rosto iluminado por uma determinação recém-descoberta. Eu nunca quis ser seu fantasma, Rashad, nem uma ameaça. Mas minha história não é algo que possa apagar. Rashad sentiu a tensão se transformar em algo quase palpável. Um fio tênue de esperança envolvendo aquela mulher que ele ainda lutava para compreender. Um sentimento que ele ainda não tinha nome, mas que o perturbava profundamente. Então me diga, falou ele, o tom agora mais brando, o que devo enfrentar? Quem são esses inimigos que ameaçam destruir tudo? Layla olhou para Alim, depois para Rashad e respirou fundo. Segredos enterrados em alianças antigas, traições dentro do próprio conselho e uma sombra que caminha entre os próprios que juraram proteger este emirado. Rashad sentiu o coração acelerar. Tudo o que ele conhecia, toda sua segurança e orgulho, agora pareciam frágeis como vidro prestes a se partir. O silêncio voltou a tomar conta do quarto, carregado da gravidade do que fora revelado. Aquele momento não era mais sobre apostas ou vinganças pessoais. Era uma luta para salvar aquilo que restava de suas vidas. Foi, então, que um estalo suave, quase imperceptível, soou perto da parede. Rashad virou-se abruptamente e viu um painel secreto desluzar ligeiramente, revelando uma passagem estreita e escura. Alim apontou com um gesto grave. Vocês precisam seguir pelo corredor que só uns poucos conhecem. Lá está escondida a verdade sobre a casa Al-Hariri e a chave para impedir a ruína de Zahan. Layla trocou um olhar com Rashad. Aquele corredor era um convite perigoso, uma jornada sem garantias, onde cada passo revelaria mais do que segredos. Revelaria o que havia dentro de seus corações. Com um último olhar carregado de tensão, Rashad avançou para a passagem, sentindo o calor do deserto lá fora bater contra o frio ácido do mistério. Layla o seguiu, firme, apesar do medo que pulsava em suas veias. Naquele instante, o que quer que estivesse escondido nas profundezas daquele palácio estava prestes a mudar o destino do sheik bilionário e da mulher que ele comprara numa aposta. Mas a pergunta que pairava no ar, mais densa que o ar do deserto, era uma só. Quem controlaria a verdade quando ela viesse à tona? E qual preço eles estariam dispostos a pagar
para que essa verdade permanecesse enterrada para sempre. O ar gelado daquele corredor estreito parecia sugar a energia de Rashad, enquanto ele avançava sob a penumbra da passagem oculta. Ao seu lado, Layla seguia com passos firmes, embora seu rosto traísse uma mistura de ansiedade e determinação que não passava despercebida. O silêncio era quebrado apenas pelo sussurro dos seus próprios passos, ecoando contra as paredes ancestrais, impregnadas dos segredos que o palácio nunca permitira ver à luz do sol. Rashad apertava um envelope contendo seu novo nome, Zainab al-Hariri. Cada sílaba parecia pesar em sua boca, como um feitiço que o enredava em uma teia que o orgulho de sheik bilionário pouco a pouco reconhecia como inevitável. O poder que emanava daquele nome era palpável, uma herança que não poderia ser ignorada, um fardo que desafiava sua autoridade e o status que arduamente construíra. Layla, ou Zainab, desviava o olhar, as mãos trêmulas tocando o brocado do vestido envelhecido que contrastava com o luxo ao redor. A altivez da verdadeira herdeira enfrentava a dureza da mendiga que rasgou seus panos para esconder quem era, e aquela dualidade queimava dentro dela como uma tempestade, prestes a explodir. Eles dobraram a última esquina e chegaram a uma vasta sala, ofuscante em contraste com o corredor escuro. Tapetes persas de cores vivas se estendiam até onde os olhos alcançavam, e tochas barrocas lançavam sombras dançantes sobre a madeira cravejada de seda. No centro, uma mesa antiga exibida relíquias esquecidas, pergaminhos desgastados e artefatos que sussurravam histórias de alianças rompidas e pactos sangrentos. Alim, o guardião das histórias, aguardava ao lado de um grande mapa do Emirado. Seu olhar endurecido encontrou o de Rashad, como se prometesse que a próxima etapa seria a mais perigosa. Aqui começa o jogo verdadeiro, disse, a voz baixa como o rumorejar de areia no deserto. Vocês dois foram jogados numa disputa que ultrapassa qualquer vingança pessoal, a sombra do passado da casa. Al-Hariri ainda castiga este palácio. Rashad sentiu o peso daquela afirmação caindo como uma avalanche. O que exatamente esperamos encontrar nessa busca? Alim, que tipo de inimigos nos espreitam no escuro? O homem deixou os olhos deslizarem pelo mapa, fitando pontos onde rebeliões desafiavam a ordem e segredos ancestrais se trançavam com intrigas políticas. Alianças quebradas, membros do conselho corrompidos e um grupo oculto que luta para manter o poder nas sombras. Zainab a chave desse enigma. Layla fechou os punhos, respirando fundo, tentando conter o turbilhão que ameaçava transbordar. Eles querem tirar tudo, o que resta do nosso povo, do nosso lar, da nossa dignidade. Rashad sentiu o umbigo do orgulho se apertar diante da fragilidade da situação. Pili, o sheik bilionário, que governava com um punho de ferro, agora se via enredado numa complexidade que exigia parceiros mais que soldados. Layla não era mais apenas sua esposa numa aposta cruel. Ela era sua única aliada nessa guerra invisível. E o conselho? Rashad perguntou. São nossos inimigos? Devemos esperar traições ali dentro? Alim assentiu lentamente. Há serpentes que se disfarçam de aliados. Muito cuidado com aqueles que sorriem nas suas costas. O silêncio pesado que desceu parecia carregar o suplemento de cada segredo não revelado. Rashad sentiu uma mão invisível fechar-se em seu peito, sufocando a autoridade e revelando uma humanidade quase esquecida. Foi ali que Layla, com olhos marejados e firmeza inabalável, quebrou o silêncio. Não posso mais ser a mendiga que você comprou, nem a sombra que teme seu futuro. Se for para incendiar o palácio,
Que o façamos juntos, ou cair. O sheik bilionário encarou aquela mulher que desnorteava sua frieza aparente. No brilho daqueles olhos havia mais do que desafio. Havia a centelha de um amor impossível, o início de uma confiança prestes a florescer no terreno árido da desconfiança. Antes que Rashad pudesse responder, um ruído seco ressoou na passagem oculta atrás deles. Aline se virou com rapidez incomum, o dedo pousando levemente nos lábios numa convocação muda ao silêncio absoluto. Uma figura emergiu da sombra, uma mulher vestida de negro, os olhos intensos como a própria noite que o cercava. Seu olhar percorreu os três com uma mistura de urgência e saber profundo. Vocês despertaram a tempestade, disse ela, um sussurro cortante, mas ainda há tempo para virar o jogo. Há uma verdade enterrada nas ruínas antigas fora das muralhas, onde o passado e o presente se encontram em sangue e poeira. Rashad sentiu uma mistura de incredulidade e expectativa crescer como fogo sob sua pele. O sheik bilionário, que dominava terras e homens, que impunha respeito pelo medo e pelo ouro, agora se via numa encruzilhada onde o poder real talvez estivesse no que eles ainda desconheciam. Layla trocou um olhar intenso com Rashad. Ali, naquela sala imersa em sombras e segredos, eles poderiam escolher ser prisioneiros do passado ou arquitetos do futuro. O terno silêncio foi quebrado pelo tilintar distante de sinos do palácio, um lembrete sombrio de que o mundo lá fora continuava a girar entre intrigas e perigos. Mas ali, naquele instante suspenso, Rashad sentiu o peso da decisão que mudaria tudo. A mulher de negro afastou-se na penumbra, deixando no ar a promessa de novas revelações e um aviso claro. A batalha estava longe de terminar. Rashad fechou os olhos por um segundo, tentando dominar o tumulto dentro dele. Ao abri-los, encarou Layla com uma verdade que lhe latejava na alma. Nós estamos juntos nisso, Zeynep. Seja qual for o preço, será nosso. Ela sorriu, um pequeno gesto carregado de esperança e desafio. Quando os ecos do sino cessaram, um grito cortante estourou do outro lado do palácio. Uma chama havia sido acesa, e não era apenas o fogo das trevas que se aproximava. Rashad sentiu a mão de Layla apertar a sua, firme, quase implorando para que ele estivesse pronto. O som da palavra traidor foi o último que ecoou antes das portas do destino se fecharem atrás deles. E no coração do palácio, onde ouro e sangue se misturam, uma nova arma secreta começava a despertar. Uma revelação que poderia não só derrubar o sheik bilionário, mas fazer ruir todos os seus reinos. O corredor oculto se aprofundava em sombras, e Rashad sentia o peso do silêncio sufocando a opulência a que estava acostumado. Cada pedra nas paredes parecia pulsar com histórias que ameaçavam engolir o presente. Ao seu lado, Layla, ou Zeynab como agora se apresentava, caminhava com passos firmes, o rosto marcado por uma tensão que ele reconhecia e respeitava. Eles atravessaram o umbral da sala iluminada por tochas, onde o tempo parecia se curvar. O aroma do antigo pergaminho misturava-se ao perfume discreto da heroína, e a imensidão daquele salão, repleto de segredos, fazia o luxo do palácio parecer efêmero, diante do que ali se escondia. Aline, a figura austera que os acompanhava, indicou o grande mapa dissecado sobre a mesa. O equilíbrio desse emirado se apoia em mentiras mais antigas do que a areia do deserto, murmurou, os olhos focados nos pontos que reluziam
como ameaças iminentes. Vocês foram jogados nesse xadrez sangrento porque o passado da casa Al-Hariri não está enterrado. Está vivo e sedento por justiça. Rashad respirou fundo, sentindo o mármore frio sob os pés descalços, a fragilidade lhe invadindo como uma sombra disfarçada. Onde começamos essa luta, Alim? Quem são nossos inimigos que se ocultam sob o manto da lealdade? A resposta veio, na forma de um olhar carregado de dor e segredo, traidores que sorriem em seus rostos, serpentes escondidas no conselho, e um poder esquecido, enterrado junto com as antigas alianças dessa dinastia. Layla sentiu o aperto no peito crescer, mas a voz saiu firme, como aço forjado em fogo. Eles querem desmantelar tudo, nosso povo, nossa honra, nosso palácio. Eu não sou mais a mendiga que você comprou de forma banida, Rashad. Sou a voz daqueles que não têm voz, uma guerreira mesmo em terra profana. Nesse instante, Rashad percebeu aquele brilho nos olhos dela, um fogo que nem todo o ouro do palácio podia apagar. O sheik bilionário, todo o poder e autoridade, sentiu algo novo ali, um pacto silencioso, uma aliança forjada no aço da adversidade, que podia ser o seu último refúgio. Um ruído sutil cortou o ar. Alim ergueu a mão num gesto para que tudo ficasse imóvel. Das sombras surgiu uma mulher enigmática, vestida de negro, seus olhos como abismos prontos para revelar segredos do mundo. Vocês despertaram forças que estavam adormecidas, disse a mulher com voz fria e certeira. Ainda há tempo para virar o jogo, mas é preciso buscar a verdade nas ruínas antigas, onde passado e presente se entrelaçam em sangue e poeira. Rashad sentiu o deserto dentro de si ferver, aquele calor estranho que prenuncia a tempestade. Ele trocou um olhar intenso com Layla, sentindo a tensão entre eles crescer como uma corda frouxa prestes a quebrar. Naquele momento, o som dos sinos distantes anunciou o inexorável continuar do mundo lá fora. Mas no coração daquele palácio, sob os tapetes persas e lustres dourados, a batalha verdadeira estava só começando. A mulher de negro desapareceu nas sombras, deixando para trás uma promessa sussurrada, segredos, traições e uma guerra de poder que poderia consumir a todos, inclusive Rashad, o sheik bilionário, e Zainab, a mulher que desafiava seu coração. Rashad fechou os olhos por um instante, sentindo o tumulto interno. Quando os abriu, encarou Layla, a determinação em seu olhar dando-lhe força onde só via dúvidas. Este é o nosso caminho, disse ele, a voz grave e decidida. Não importa o custo, enfrentaremos essa tempestade juntos. Ela sorriu, a promessa silenciosa refletida no brilho tênue da câmara, um desafio e uma esperança entrelaçados. Mas antes que pudessem se mover, um estremecer atravessou o palácio, um grito cortante ecoou dos corredores distantes, carregado de medo e urgência. Rashad sentiu a mão de Layla apertar a sua com força instintiva. O destino os aguardava, cruel e implacável. E no silêncio opressor daquele instante, uma última sombra deslizou pelos corredores. Um traidor sorria, oculto, pronto para dar o xeque-mate final no sheik bilionário. A porta do quarto proibido fechou-se atrás deles com um estrondo pesado, selando Rashad e Layla num santuário de segredos que já não podiam mais ser guardados. O ar gélido parecia carregar o peso dos anos de silêncio, uma atmosfera opressiva que contrastava com o calor árido que circundava o palácio. Rashad segurava firme a fotografia caída e o envelope antigo com o nome Zainab al-Hariri
estampado em tinta desbotada, sentindo cada letra como um punhal cravado em sua confiança. Laila, ou Zeinab, manteve-se imóvel, os olhos ardendo numa mistura de dor e determinação. Pela primeira vez, Rashad viu além da imagem da mendiga que comprara numa aposta. Enxergou a guerreira criada pelas cicatrizes do passado, cuja vingança ecoava no silêncio daquela sala. Você sempre foi mais do que imaginava, Laila. Rashad falou, a voz baixa, quase um sussurro, que arrancava as últimas máscaras. E eu, um homem que acreditava comandar tudo, percebo que sou prisioneiro de meus próprios segredos. Ela respondeu, a voz firme, segurando o olhar dele sem hesitar. E eu, que temi ser refém do passado, descobri que só lutando ao seu lado conseguirei reescrever nosso destino. O silêncio tomou conta por um instante, até que o som, abafado de passos, alertou a presença de Alim, que entrava com preocupação estampada no rosto. O jogo que enfrentam vai muito além de vocês. O conselho está corrompido. As forças que querem derrubar Zahran avançam impiedosas. Vocês precisam unir essa aliança, não só do poder, mas do coração. Rashad ergueu a cabeça, o guerreiro que sempre foi renascendo da sombra de dúvidas. Não permitirei que traições destruam o que construí. Laila, Zeinab, juntos seremos mais fortes que qualquer conspiração. A heroína sentiu um brilho novo iluminando suas feições. E não lutarei contra você, Rashad. Lutarei ao seu lado, por nós, por Zahran. Com a determinação renovada, ambos deixaram o quarto proibido, o silêncio dando lugar ao firmar dos passos decididos. Caminharam pelos corredores do palácio, agora impregnados de uma aura diferente, de um futuro possível, mesmo em meio às ameaças. No grande salão, Rashad convocou o Conselho do Emirado para confrontar as divisões internas e expor os inimigos que tramavam contra o trono. Entre olhares surpresos e sussurros, sua voz ressoava como trovão. Revelou as evidências colhidas, as cartas antigas, as traições e, sobretudo, mostrou Laila, sua esposa e aliada, como a verdadeira guardiã da honra de Zahran. O choque foi imenso. Mas o poder da verdade não pôde ser ignorado. A corte, pouco a pouco, se uniu àqueles que buscavam restaurar a paz e a justiça. As serpentes que rondavam foram expostas sob a luz impiedosa do dia. Dias se passaram e o sol alvoreceu majestosamente sobre o emirado, tingindo de dourado os minaretes e palácios, símbolo da nova era que começava. Rashad e Laila caminharam pelo jardim do palácio, agora florescente após anos de abandono, onde o aroma das flores perfumava o ar e o canto dos pássaros celebrava o recomeço. Sentaram-se sob a sombra fresca de uma oliveira centenária, mãos entrelaçadas, os olhos refletindo a paz conquistada a cada batalha superada. Rashad, com suavidade que poucas vezes permitira mostrar, segurou o rosto dela, traçando com o polegar a curva de sua mandíbula. Perdão não é fácil para mim, confessou. Mas com você, Laila, aprendi que até o mais frio dos corações pode se aquecer. Ela sorriu, a expressão leve, enfim livre dos pesos do passado. E eu, sheik bilionário, aprendi que a verdadeira força não está no ouro ou no poder, mas na coragem de amar e confiar. Ao longe, crianças brincavam, gargalhavam sem preocupações, e a música suave da vida preenchia o ambiente. Nada era perfeito, mas tudo era real e suficiente para que esperassem um futuro juntos, próspero e feliz. Mais tarde, no salão principal,
o casal anunciou o fim das apostas absurdas e do orgulho cego. Rashad declarou, com voz firme e coração aberto, que Layla era sua esposa legítima, seu amor e companheira, não mais um instrumento de vaidades, mas um símbolo de união e renovação para todo o Emirado. Os aplausos ecoaram intensos pelo salão, preenchendo cada canto com a esperança de dias melhores. O povo, a corte e até os antigos inimigos reconheceram a sinceridade daquele laço conquistado entre fogo e lágrimas. No silêncio daquela noite, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas. Silenciosas, Rashad e Layla permaneceram juntos à janela do palácio, olhando o vasto deserto que os cercava. Um horizonte tão infinito quanto suas possibilidades. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o pulso calmo que finalmente ecoava em sintonia com o próprio coração. Rashad envolveu-a num abraço protetor, prometendo sem palavras que nunca mais deixaria que a escuridão os separasse. Naquele instante, Zahan não era apenas um emirado de ouro e poder, mas um lar onde duas almas quebradas encontraram redenção no amor verdadeiro. Era o amanhecer de uma nova era, uma era onde o sheik bilionário e a mulher que outrora fora uma simples mendiga caminharam lado a lado, dominando não pelo medo, mas pela força do coração, construindo um legado de esperança, coragem e paixão eterna.